A gente segue agora na nossa programação, abrindo espaço para ouvir a opinião de grandes especialistas sobre os temas do dia. Chegou a hora da gente receber o Fábio Astraucas, CEO da Saine Consultoria, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Fábio. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui pela BMC News. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Obrigada, prazer é sempre nosso. Fábio, queria entrar um pouco tentar entender um pouco da sua visão sobre este conflito. Eu estava lendo aqui, tem muitas visões de analistas, inclusive, falando que ainda é muito difícil afirmar neste momento, né, que o conflito vai ficar restrito a Israel, a Palestina. Há uma grande preocupação também deste cenário mais geopolítico atual, que segue ainda complexo. A maior preocupação, olhando para os lados, né, aqui econômico, claro, a gente tem toda uma preocupação humanitária por trás deste conflito, mas tentando entender as preocupações econômicas, a possibilidade ainda de um choque de oferta. Isso pode continuar afetando, inclusive, as commodities, petróleo especificamente. Além disso, tem toda a versão do risco, pode acabar ficando mais elevada. Isso colocaria até mais pressão sobre o dólar e causaria reflexos ali na inflação e no crescimento econômico. Queria entender um pouco mais da sua leitura sobre este cenário que se desenha desde o final de semana, com o início, então, destes ataques a Israel. Pois é, como você bem disse, antes de mais nada, é importante a gente reconhecer e se solidarizar com judeus, com muçulmanos, com israelenses, com palestinos, pelas atrocidades que estão sendo cometidas por parte de terroristas e consequência de algumas ações de minorias, né, que simplesmente afastam qualquer possibilidade de paz duradoura na região. Mas, dito isso, como foi dito, desde o final de semana, a grande discussão do ponto de vista das consequências econômicas da guerra são o quão duradouras elas serão e o quão extensas elas serão para outras nações, além, né, daquela região já específica entre palestinos e israelenses. Obviamente, se o Irã, né, sair da posição de coadjuvante, né, de mentor, né, ou de apoiador dos grupos terroristas ali palestinos, e se declarar mais nominalmente, né, de uma maneira mais ostensiva, dentro da guerra, e essas consequências para o cenário econômico vão ser muito piores. Primeiro, porque o Irã é um importante exportador de petróleo, ele carregará consigo a opinião árabe, que também tem os restantes dos grandes produtores e exportadores de petróleo fora o próprio Estados Unidos, que é o maior de todos, de maneira que será inevitável alguma consequência, pelo menos de curto prazo, no preço do petróleo. Se o Irã e os demais países da Liga Árabe não se colocarem claramente, né, no conflito, isso for evitado, for neutralizado, então provavelmente a gente terá uma consequência do ponto de vista econômico um pouquinho menos extensa, o que não ajuda muito pelas outras condições que nós temos, né, Paula? Nós temos aí pressões na área de commodities aqui, né, de soja para esse ano ainda e para o ano que vem, nós temos as pressões do dólar, nós temos ainda um desajuste de contas públicas, ainda há, né, bastante desafio aqui no nosso cenário econômico doméstico. Ô, Fábio, inclusive, né, olhando um pouco mais para os mercados hoje, tentando entender um pouco da leitura, eu gosto mais de olhar, inclusive, as treasuries ali, que acho que traz uma sinalização importante. Ontem foi um dia de baixa liquidez, não funcionaram por conta do feriado do Columbus Day nos Estados Unidos, mas hoje as treasuries, elas mostram ali um arrefecimento. Eu queria entender um pouco da sua leitura, se você acredita que, de fato, né, o mercado, ele não está ainda colocando um peso de uma preocupação, está ali num tom mais de cautela, mas não ainda assim precificando, vamos dizer assim, a possibilidade deste conflito escalonar e aí sim a gente poder, de repente, ser surpreendido com mais né, acho que desafio aí para os bancos centrais que têm tido aí grandes desafios nos últimos anos, não só por conta da pandemia, mas especificamente logo após o conflito também entre Rússia e Europa ali, entre Rússia e Ucrânia, que acabou de alguma forma naquele início também não estando muito precificado, porém depois a gente viu aí a grande pressão inflacionária que acabou atingindo todas as economias.
De fato, nesse momento é importante a gente reconhecer que o mercado, de maneira geral, e mesmo, né, o ambiente político internacional não está precificando que esse conflito irá durar muito tempo e que irá se alastrar por outros países, como a gente iniciou a conversa. Mesmo porque, se a gente pega a história dos últimos confrontos, aqueles que foram feitos depois, né, do acordo da ONU, lá em 1947, 48, teve as guerras que houveram, os conflitos que houveram, acabaram durando pouco tempo. É verdade que, né, então, Israel, por necessidade, né, por logística de guerra, não vai arrastar um conflito de guerra, né, por muito tempo. Então, as guerras são curtas, né? Porém, as consequências podem ser longas, né? Em 67, quando houve o primeiro conflito ali importante, né, de guerra entre árabes e judeus. Depois, né, em 73, a gente teve uma crise de petróleo porque os problemas políticos, né, e de tensão continuaram, né, permaneceram ao longo do tempo. A mesma coisa quando teve a crise Estados Unidos e Irã em 79, que também levaram a uma segunda crise de petróleo. Então, alguém pode dizer, não, são conflitos diferentes, são momentos diferentes. Não são tão diferentes nas consequências que nós não enxergamos hoje, né? Elas podem se arrastar fora do âmbito militar, continuar no âmbito diplomático, econômico, de embargos, de pressões, que podem levar aí sim, né, dependendo de como esse conflito se desenhar. Eu acho que militarmente ele não deve durar muito tempo, mas do ponto de vista econômico, diplomático, político, ele pode se arrastar sim e terá, nesse caso, consequências danosas para a economia. Mas, como você mesma colocou, não é, apesar de toda a tensão que a gente está vivendo, o cenário que está se desenhando mais provável, pelo menos nesse momento. Caso, né, a gente venha a existir, se tiver um choque de oferta com mais pressão inflacionária, o Brasil tem margem de manobra ali, na sua visão, para conseguir conter o aumento da inflação? Lembrando que a gente está num momento diferente das demais economias, num momento já de afrouxamento monetário. Vamos lembrar que esse afrouxamento monetário ele pode ser visto de duas maneiras, e eu acho que a maneira mais comum de se olhar, ou mais preparada de se olhar esse aspecto, é que nós iniciamos o processo de aperto monetário antes dos demais países, portanto, e iniciamos agora o afrouxamento antes também, porém numa sobretaxa de juros real, que a gente não tinha visto antes, nem na crise de 2015, 2016, teve juros reais teve tão alto, né? Na casa chegou aí próximo de 10%, hoje ele ainda, né, chega aí na casa de 8%, há espaço, mesmo com um pouquinho mais de afrouxamento monetário, aí, seguindo a ideia atualmente, né, desenhada pelo Banco Central, de promover mais 2 quedas de 0,5 ponto percentual até o final do ano, levando a taxa para 11,75, ainda assim, considerando-se uma inflação por volta de 5%, nós estaríamos com um juros real, né, que não promove, né, necessariamente o crescimento da economia. Então, seria assim, estaríamos no limite. Difícil será, né, a gente ter quedas grandes de taxa de juros a partir das primeiras reuniões do Copom no ano de 2024, com este cenário que a gente está vendo. As ideias de baixar consistentemente ou até acelerar a queda de taxa de juros para 2024, nesse momento parecem ser uma aposta perdedora. Acho que não vai acontecer se o cenário continuar como está. Fábio, Maurílio aqui, bom dia para você também. O Banco Central começou a cortar os juros em agosto, né? E deve manter esse ritmo de 0,5 ponto percentual no corte, mesmo com a inflação subindo e a piora no fiscal. Na sua opinião, essa estratégia do Banco Central está correta? Você enxerga que esse é o momento de fazer isso mesmo? Qual é a sua visão do que está em jogo aí em relação a essa próxima reunião do Copom? Nesse momento, eu acho, como eu disse, que
derrubada, né, de mais meio ponto percentual para a próxima reunião aí no final do mês, e ali aquela na metade de dezembro, que são as duas últimas do Copom, e que se forem, como é a intenção, como divulgado até agora, de meio ponto percentual cada uma, elas levarão a taxa de juros do país para aquele mínimo de equilíbrio, né, onde, como se diz no economês, não há o hiato, né, entre o PIB de crescimento potencial e o de curto prazo. Então, nesse momento, não causará pressão e estaremos ali, acho que, no limite de queda de juros que se pode colocar numa inflação, né, que, apesar de todo o movimento, nesse momento parece que vai ficar em torno de 5%. A inflação é muito difícil de ser baixada a longo prazo abaixo de 5%. Por quê? A indexação já forte da economia nesse sentido. O Brasil é um país com leis que favorecem a indexação e, portanto, a inércia do processo inflacionário, portanto, é difícil derrubar a inflação. Segundo, por conta de pressões que teremos em commodities, provavelmente para o ano que vem. Atualmente, nós temos principais commodities importantes no Brasil num preço baixo, não se espera que elas continuem indefinidamente dessa maneira. E as pressões que nós temos fora desse ambiente, né, caso americano, de alta de juros lá, né, que promove aqui uma aceleração do dólar, né, e de situações que podem também de petróleo, né, o preço internacional do petróleo que pode subir, causando um pouco mais de impacto não previsto na inflação. No ambiente previsto, me parece difícil que a gente tenha reduções fortes de juros a partir de 2024. E encerrando, né, para colocar o teu comentário, de fato também, né, com relação a déficit público, as questões estão cada vez mais distantes de serem resolvidas no curto prazo, né? Arcabouço fiscal, reforma fiscal, foram todas até o momento adiadas e permanecem ainda como uma incógnita para o cenário de 2024. E em termos de governo federal, Fábio, falar em corte de gastos é algo que aparentemente está proibido, ninguém pode falar sobre isso. Agora, ainda pegando esse gancho do que você falou, tem uma possibilidade do mercado ser surpreendido e ter uma manutenção nesse meio do caminho em relação à taxa de juros? Acho difícil, né? Eu acho até que, se a gente fosse olhar do ponto de vista estritamente técnico, como muitas vezes o próprio Banco Central, né, se coloca e se posiciona, há até um espaço tecnicamente para rever essa queda de meio ponto percentual para as duas próximas reuniões, rever para uma queda menos agressiva. Mas acho difícil que nesse momento da economia essa revisão, a não ser que a gente tenha de fato, né? Então, olha, o petróleo sobe de maneira muito rápida agora, o humor do cenário econômico muda muito, pode haver aí alguma revisão no sentido de ser quedas menores do que esse meio ponto percentual. Acho muito difícil, no entanto, que isso aconteça este ano, porque apesar dessa roupagem técnica do Banco Central, há que se reconhecer que ela não foi totalmente, né, isenta de pressão política ao longo desse ano e está, né, com reflexos disso. É correta a queda dos juros, na minha opinião, desde agosto, porque, de fato, né, havia uma sobrecolocação da taxa de juros real no país. Ela ainda existe, mas o espaço, como eu disse, é pequeno para que continue caindo. Muito difícil, num ambiente de 5% de inflação, que a gente tenha uma taxa de juros inferior a 11% ao ano. Então, o espaço para o ano que vem, volto a dizer, está pequeno, se a gente mantivermos, né, o ritmo que temos de atuação. E, de fato, o governo, por, né, ideologia, por proposta de governo, está colocando as suas fichas não na queda dos gastos, né, na diminuição dos gastos, mas sim no aumento de arrecadação, que não tem conseguido passar de acordo com a sua vontade. Fábio, inclusive, na última reunião do nosso Comitê de Política Monetária, inclusive não só no comunicado, mas na ata, veio, acho que ali um ponto muito importante, que foi até uma sinalização firme para o mercado de que
os próximos cortes vão manter em meio ponto e não mais 0,75, como muito o mercado pedia anteriormente. Isso foi muito atribuído não só pela nossa questão do fiscal aqui, mas também pelo cenário externo, especificamente com taxa de juros nos Estados Unidos mais altas por mais tempo e também, né, toda a situação de China ainda numa recuperação muito mais lenta do que se previa. Esse cenário, inclusive, externo acabou ali, acho que pesando muito, até mais, né, do lado bom, vamos dizer assim, do nosso cenário doméstico. O que eu queria entender é o seguinte, este conflito especificamente do Oriente Médio, ele pode, de fato, interferir nesta trajetória, vamos dizer assim, do nosso Banco Central, caso a gente possa ter aí um envolvimento de Irã, que é o que o mercado mais temia, né? Um envolvimento ali do Irã neste conflito, apoiando Hamas, ou caso tenha algum outro tipo de desdobramento por lá, isso teria poder, de fato, em mexer com a política monetária brasileira? Acho que você colocou bem, Paula, a gente tem uma posição onde assim, havia uma minoria que defendia uma queda mais agressiva, né? 0,75 em cada reunião do Copom. Acho que com esse evento, quero acreditar que com esse evento, essa minoria, mesmo essa minoria, deixa de ter voz e, de fato, agora a discussão passa a ser o cenário de longo prazo disso, o desdobramento que essa guerra vai ter no longo prazo. Volto a dizer, se esse conflito for do ponto de vista de guerra, ele será resolvido provavelmente rapidamente. A ocupação, de alguma maneira, vai se resolver. Mas do ponto de vista diplomático, que é a tendência, né, do tipo de estilo de guerra do exército israelense. Mas do ponto de vista diplomático e econômico, isso pode se estender. Se estendendo, reforçará a tese conservadora, vamos chamar assim, do Banco Central, de diminuir, né, o ritmo de queda na taxa de juros. Então, óbvio, vai depender, é difícil, como você mesma apontou e os demais colegas estão apontando, o mercado nesse momento não está precificando isso. Então, se a gente disser, olha, nesse momento, me parece que a gente tem aí dado, né, o meio ponto percentual para as duas próximas reuniões, a do finalzinho de novembro e a do finalzinho de outubro e a do metade de dezembro, e depois, 2024, o desafio vai estar em torno do que, de fato, o governo conseguiu, nas suas reformas, aumentar a sua arrecadação e espantar, né, o fantasma do déficit público, que é aquele que vai ditar, de fato, o nível de juros que a gente deve experimentar em 2024. Fábio, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. É interessante, né, porque a gente fica sempre discutindo o cenário internacional, o cenário doméstico. A gente falava bastante sobre as questões mais aqui no Brasil e que acabam trazendo, né, alguma perspectiva para a nossa bolsa, para a curva de juros, toda essa movimentação mais aqui mesmo, né, mais do cenário doméstico, estava muito no radar até entrar, né, a situação nos Estados Unidos, a questão fiscal e toda a postura do Federal Reserve impactando, né, até na retirada do dinheiro estrangeiro aqui no Brasil. Muita gente tem defendido, né, que a gente precisa fazer a lição de casa, precisa deixar as coisas endereçadas aqui dentro para, num futuro, talvez próximo ou não, quando as coisas melhorarem ou desanuviarem lá fora, a gente possa experimentar uma melhora no ambiente, um crescimento, porque as coisas estão mais tranquilas aqui dentro, né? Então, tá a lição de casa feita. É possível estimar, né, esse impacto? Poxa, vamos deixar a casa em ordem, vamos deixar a questão do juro já endereçada, vamos deixar a questão fiscal endereçada, para, num momento em que arrefeça toda essa situação turbulenta lá nos Estados Unidos, na China, se vier de repente algum estímulo, a gente possa surfar uma melhora no ambiente. É possível fazer essa separação ou, pelas coisas estarem muito encadeadas, a gente não consegue muito fazer a lição de casa enquanto o cenário está turbulento? É possível fazer a separação, mas na prática ela é muito difícil, né, Felipe? Até fazer um comentário hoje, por exemplo, parabéns, a bolsa está verdinha hoje, né? O seu quadro estava todo verdinho, né? Tá mas ótimo. estava bom, né? Mas o fato é que
toda a política econômica, e o nome vem, né? Política e econômica, a economia e a política, elas são intimamente ligadas. O cenário internacional influencia a todo momento os agentes econômicos nas suas decisões. A gente está vendo isso agora, né? Quer dizer, nesse momento, os agentes econômicos entendem que politicamente esse conflito, essa guerra que foi deflagrada no final de semana, provavelmente não terá extensões grandes, não fará estragos grandes para a economia. Mas há outras preocupações, você mesmo estava lembrando, quando vocês estavam ali, antes da gente entrar para conversar, problemas na área de imobiliária na China, temos ainda um processo inflacionário importante na Europa, nos Estados Unidos, que estão sendo lidados de maneira muito cautelosa pelo Banco Central, pelo Fed e pelo Banco Central Europeu. Então, aqui a gente tem uma gangorra um pouco maior, né, as nossas ações, até pelo tamanho, né, de juros lá nos Estados Unidos, estamos falando na faixa de 5, na Europa nós estamos falando na faixa de 4, aqui a gente está falando na faixa de 11,70, né, para o final do ano. Então, obviamente que aqui as variações são maiores do que nos Estados Unidos, mas também refletem aqui uma influência política maior nas decisões econômicas. A gente percebe uma maturidade maior na Europa e nos Estados Unidos com relação à condução da política econômica, né, uma separação um pouquinho maior entre política e economia, e aqui no Brasil isto não acontece tradicionalmente. Então a gente tem uma interferência, uma intervenção bastante grande do ambiente político no econômico. E aí, para sustentar, né, onde eu quero chegar com isso, para sustentar o programa de governo do atual governo no Brasil, será necessária uma arrecadação maior que neste momento não está garantida. E isto causará, né, uma pressão na taxa de juros para o ano que vem, porque ainda que se queira baixar juros, como é que financia um déficit público no médio e longo prazo, quando ele ultrapassar, e provavelmente irá ultrapassar 65% aí de dívida pública líquida, né, com relação ao PIB. Isso começa a preocupar uma taxa de juros grande. Então, respondendo a sua pergunta, impossível na prática separar essas decisões econômicas e políticas. Perfeito. E uma última da minha parte aqui, Fábio, porque hoje mais cedo mesmo a própria presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ela falou todas as projeções ou todo o trabalho que a gente vem fazendo, né, as conquistas, os ganhos, talvez de trazer a inflação de volta para a meta, de melhorar o cenário com a política monetária, podem ir por água abaixo em uma semana. Ela, obviamente, citando os impactos possíveis aí da guerra, né? É o chamado cisne negro do mercado, que acaba também trazendo bastante preocupação, né? Não só para o Banco Central Europeu, para nós aqui também, com os choques inflacionários. Sei que você acabou comentando no comecinho, mas o Banco Central americano também monitorando toda essa situação. E aí é o imponderável que a política monetária também já não consegue controlar se vier um choque inflacionário por conta do conflito, né? Mais uma situação que fica ali de mão atada, os diretores dos bancos centrais só tentando monitorar e fazer algum movimento ali para não piorar um cenário deteriorado, né? Como lida com isso, Fábio? Como deixa na caixinha do imponderável? Não é assim que pelo menos o discurso, né, dos presidentes dos bancos centrais colocam. Seria muito frustrante, né, para todos nós que eles abertamente dissessem, olha, nós estamos aqui trabalhando em cima do imponderável, que significaria, em outras palavras, dizer, olha, a gente não tem ideia do que vai fazer lá na frente, né? Isso seria ainda mais danoso para o mercado. Uhum. Eu acho que nesse momento as ações, né, que os dois bancos centrais têm tomado, o europeu menos intensamente, é verdade, do que o Fed, mas tem no sentido de mostrar claramente
um combate à inflação. Aliás, essa é a principal missão de qualquer banco central no mundo, né? É combater a inflação, que é o pior dos males, porque no médio e longo prazo acarreta uma concentração de riqueza, acarreta um desequilíbrio econômico perverso, né, na economia. Então, já há muito, né, que os bancos centrais fazem como sua principal bandeira o combate à inflação. O que a gente está vendo na Europa, e aí dá para entender um pouquinho, né, a posição do Banco Central lá, é que a Europa está mais exposta aos efeitos negativos, né, que um aumento de combustível possa trazer, que uma pressão de guerra na região possa trazer, do que está os Estados Unidos. Então, a margem de manobra da Europa é bem menor, né, e por conta disso, o cuidado tem que ser redobrado, como foi o discurso dela. Então, na verdade, os bancos centrais estão mostrando que não vão hesitar em frear, né, a inflação, para que, se isso for necessário, até promover, né, novos aumentos de taxa de juros. É o que a gente deve esperar nesse momento, mas, né, agora é só um alerta, né, é um movimento preventivo, porque não há, né, de fato, motivos que levem a que isso aconteça no curto prazo. Maravilha. Fábio, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo. Volte sempre. Um forte abraço. Boa terça-feira para você. Eu que agradeço a você, Paula, você, Felipe, a quem está nos ouvindo aqui pela BMC News. Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. Um abraço. É isso aí. Conversamos com Fábio Astrauskas, ele que é CEO da Cigen, aqui conosco, trazendo, né, informações e análises muito relevantes a respeito de todo o cenário que está se desenvolvendo, né, se desenhando no cenário econômico.